E aí pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma análise, bem-vindo para mais um dia de trade, um dia de aula. Vamos fazer algumas análises aqui. Poxa, tentei pegar aqui, vamos ver se ele vai respeitar nessa região mesmo. Para mim foi uma exaustão de movimento aqui. Ele tentando fazer já uma estrutura de alta. Ele já está numa estrutura de alta. Ele está no momento de acumulação do mercado. E a partir do momento de acumulação ele vai tentar fazer o quê? Reverter essa tendência para jogar o preço lá para cima. Então, dentro daquela característica que nós temos, né, de análise, eu já fiz a entrada aqui e está dando bom. E eu vou explicar o porquê que eu fiz essa entrada. Bom, eu nem cheguei a falar, né, o porquê, o que nós iríamos tratar aqui. Já apareceu a entrada. Mas, pois bem, você está chegando novo aqui, muitas pessoas perguntam para mim, Cadu, você tem treinamento, você nos ensina, tal. Tenho treinamento de aula gravada e tenho um treinamento de forma particular. Treinamento de forma particular por Zoom, de forma individualizada. Qualquer dúvida é só conversar comigo pelo direct do Instagram. Mas o treinamento de aula gravada, quem não tem assertividade ou quem não consegue se estabilizar pelo simples treinamento de aula gravada, já consegue mudar uma chave que tem aí dentro da sua cabeça, da sua mente. E eu vou te mostrar o porquê. Bom, primeiro eu vou para os comentários aqui do YouTube, ó, só para você ter uma ideia como nós não brincamos de análise, nós realmente fazemos análise. Então olha o que o nosso amigo diz aqui, ó. Eu não aprendi isso no curso que paguei. E aqui, conteúdo de extrema qualidade de graça. Forte abraço, guerreiro. Deus te abençoe. Forte abraço aí, guerreiro. Então, ó, conteúdo de extrema qualidade de graça aqui no YouTube. Ele diz que o que ele aprende aqui, ele não aprendeu no curso que ele pagou. Bom, tamanha a seriedade que eu tenho aqui em trazer conteúdo para vocês. Além dos estudos gratuitos que temos aqui no YouTube, tem o treinamento fechado. Essa aqui é a plataforma do treinamento fechado, onde nós temos nossas aulas todas em sequência. Tem aqui todo o cronograma para você ter uma ideia dos módulos que nós temos. Por exemplo, Price Action tem 12 aulas só de Price Action, fora as outras questões do mais que nós trabalhamos aqui. E para você entender a seriedade que nós temos aqui, vou trazer aqui um comentário que eu recebi pela manhã hoje da nossa aluna. Olha o que ela diz aqui. Ela diz assim: amei essa aula, meus olhos estão começando a abrir quando penso que já sei. Me surpreendo ainda mais. Parabéns pelo excelente conteúdo disponibilizado. Deus te abençoe abundantemente. Quando penso que já sei, então, tem muitas pessoas que vêm com o entendimento. Tem muitas pessoas que vêm com o entendimento errado do que é análise gráfica. Porque aprendeu por aí no YouTube de forma errada. Então, tem muita gente que cai aqui no treinamento, nosso treinamento conhecido como suporte e resistência, ele cai aqui e ele acha que ele já sabia alguma coisa. E aqui eu abro a sua cabeça ao meio, literalmente, abstratamente, na forma do pensamento, e eu faço você realmente entender o que é uma análise gráfica e qual é o movimento do mercado, tá bom? Só vou repassar isso porque tem muita gente que pergunta a respeito disso e muita gente nova chegando e fica perguntando, tá? E desde já eu vou trazer para você então, falando sobre o assunto. Inclusive tem um livro, né, que eu também deixo aqui no link da descrição, ó, o Descomplicando
O Trading é um livro para quem quer ter um material de forma específica, não é meu, mas é um livro muito bom. Ele traz dicas do mercado lateral, para quem traz binário, né? Tendência, candle. É um livro muito bom, muita gente adquiriu, muita gente gostou. Eu indico ele, eu não tenho nenhum livro específico, a não ser lá no grupo do Telegram. Eu tenho um e-book sobre padrões de reversão, para você de graça, é só entrar lá. E tem esse livro aqui, ó, que eu divulgo, desse camarada, que é muito bom, vem com algumas planilhas, tá? Caso você precise de um livro aí também para aprender, tá aí no link da descrição. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Nosso padrão de sempre de análise. Como assim padrão de sempre? Quem é aluno aqui já sabe. A partir do momento que eu estou num canal de forma vertical, de alta, numa estrutura de alta, esse canal ele é rompido. Lembra que nós falamos da simetria? Lembra ou não? A questão da simetria. A partir do momento que ele teve todo esse canal reto, estreito, depois ele faz um canal amplo. Quando ele é rompido, o que os traders de Forex estão esperando? Transportar essa medida aqui para essa medida aqui no rompimento. Então eles entram pesado, com muita força. Você pode ver aqui no volume que o volume começa a aumentar. Eles começam a jogar o preço lá para baixo. Só que vai chegar um ponto, o preço, os operadores da queda aqui, os ursos vão sair, vão começar a tomar a posição e vão sair, vão tirar a liquidez do mercado porque eles vão sair com seus lucros. E aí o mercado começa o quê? A perder força. Então é aí onde eu vejo o famoso dinossauro que eu brinco com vocês, né? A gente pode formar e desenhar aqui um dinossauro. O dinossauro está formado aqui. Depois, então, um canal estreito, num movimento fortíssimo. Aqui nós vemos aqui, ó, gap de medida. Olha o gap de medida logo após o suporte e o rompimento. Gap de medida, o preço vai descer, que vai descer quente. Espera ele perder força, aí ele já começa a marcar os suportes nas regiões e também as resistências. Quando eu abri o gráfico para gravar a aula para vocês aqui, eu marquei então o meu canal mais plausível, marquei aqui a resistência, marquei meu suporte, e quando eu chego aqui ele faz na tendência uma demonstração de perda de força, já me mostrando que ele ia voltar a partir desse fundo aqui, ó. Ele não ia chegar nem tocar o fundo de baixo. Ele já ia voltar desse fundo aqui e tomar a decisão de reverter o preço. Como é que eu sei? Por causa dessa tendência. Olha o que a tendência fez. Ela saiu lá da resistência, aí fez um candle para vir buscar o fundo. Os compradores jogaram o preço para cima, fechou como um martelo. Ela veio fazer o que então? Preencher a sombra. Para quem está no treinamento fechado, eu falo muito sobre isso. Veio preencher a sombra. E quando a gente olha lá no passado, nós vemos o que no passado? Nós vemos ali uma acumulação, uma barreira. Ele pode descer e vir buscar esse outro fundo que está mais abaixo aqui? Ele pode, mas a tendência e as velas me mostram que ele quer reverter. Então eu já compro um risco e faço uma entrada de alta. E por que eu comprei esse risco já e fiz uma entrada de alta? Porque quando eu olho o gráfico está naquela movimentação das fases. 1, 2, 3 e vai entrar para a fase 4. 1, 2, 3, 4. Ele está saindo da acumulação. O gráfico começa a sair da fase da acumulação.
está pronto para fazer um rompimento. Claro, seu rompimento pode ser tanto de alta como de baixa. Pessoal, tem cachorro latindo ao fundo aí e tal, mas me perdoa, tá? Vamos focar aqui no estudo. Se você focar no estudo aqui, não ligar para os barulhos em volta, tenho certeza que é muito melhor para você. Então, eu vi o gráfico. Eu vi a estrutura do gráfico. Aí eu olhei as regiões. Aí eu vi a tendência. Quais são as tendências? Aí eu vi a vela. Aí o momento que eu vejo a vela aqui, eu vi o volume. Para mim, poderia ser uma demonstração de querer romper ou exaustão ao mesmo tempo. Só que com esse movimento aqui, ó, de volume, é um movimento de exaustão, porque ele vinha caindo, de repente ele joga uma força sobrevendida para fazer o preço rasgar e ele não consegue romper. Então, a partir do momento que ele não rompeu, eu acredito que ele está na fase de acumulação e a força compradora começa a querer tomar força, porque a força vendedora já perdeu. Então, a demanda começa a fazer o quê? Imperar no gráfico. Esquecemos a oferta, que a oferta já perdeu força. A oferta já perdeu força. E a demanda começa então o quê? Se impor no mercado. Então, esse é o cenário que eu vejo quando eu quero fazer essa entrada. Esse é o cenário que eu vejo. É claro que aqui eu trouxe todo um aparato para você printar essa tela e entender o movimento do gráfico. Eu olhei aí o gráfico, eu olhei as regiões que ele poderia corrigir, eu olhei a tendência como que ela está e eu olhei a vela. E por último ali, eu vi o volume só para dar uma confirmada. Aí muitos vão falar assim, Cadu, você fez um trade contra a tendência porque a força de queda, nesse momento aqui, a força já se equivale. Por quê? Porque os preços estão trabalhando como? Num range, num caixote. Eles não sabem ainda, os grandes operadores, os grandes players, se eles vão jogar o preço para cima ou para baixo. Teoricamente, quando o movimento vem da oferta, vem jogando para baixo, começa a perder força numa acumulação, a demanda tende a ganhar força, nem que seja até 50% do movimento. Segura essa agora aí que é de graça. Por que até 50%? Porque se ela chegar nos 50% e perder a força, é quase que certeza, quase que, não é 100%, que o preço vai voltar a fazer o movimento 1. Porque lembra que eu falo para vocês dos canais? Medição de 100% e 50% para entender a força do movimento do preço nos canais. Agora, se ela fizer um rompimento dos 50%, fizer um pullback acima dos 50%, a estrutura de alta com certeza vai continuar e esse movimento 4 vai chegar próximo a uma futura acumulação, que é chamada também de distribuição, quando ela está no local da oferta. Acumulação na área da demanda, distribuição na área da oferta. Então, para você entender o porquê que eu fiz esse trade, a hora que eu abri o gráfico, eu olhei o cenário e a minha mente calculou tudo isso. Tudo isso. Você fala assim, mas como, Cadu, que sua mente consegue calcular tudo isso? Tudo isso. Já fizeram estudos em processos? Eu fiz colégio técnico de programação. Então, um supercomputador hoje, para você dar um super problema para ele resolver, ele necessita de toda a memória dele para fazer o processo para chegar naquele cálculo. E aquele mesmo cálculo que ele precisa de teras de memória para fazer o cálculo, a nossa mente humana, apenas com 5% ela é utilizada para fazer o mesmo cálculo. Então,
A sua mente, você não tem ideia do que ela é capaz de fazer. Aí você fala assim para mim, tá, mas como é que eu consigo isso? Isso é conhecimento. Isso é você visualizar o gráfico, visualizar os movimentos. É aquela memória fotográfica. É como se você olhasse o gráfico naquele ponto, você já sabe o que ele vai fazer. Mas não é porque você sabe o que ele vai fazer por um palpite. Você sabe o que ele vai fazer porque você estudou o movimento do gráfico. Quer ver uma analogia? É só para a gente ter um entendimento dessa analogia. Um cara que é lutador, um lutador, eu não sei se temos lutador aqui no nosso segmento. Lutador A. Quando ele vai desferir um golpe no lutador B, o lutador B, quando ele está bem treinado, quando o lutador A vai desferir o golpe, o lutador B ele já sabe qual é o golpe para ele se defender. Quando o lutador A ele desfere, o lutador B desfere o golpe no lutador A, se ele está bem treinado, ele já sabe como é o golpe para ele se defender. Entendeu? Ele já sabe se defender. Então, ele antevê o movimento. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas você está falando um exemplo que é um pouco longe. Não, não é longe não. Eu estou falando sobre você antever o movimento. Não é palpitar do movimento. É você, o adversário olha o opositor e pela movimentação corporal dele, ele já sabe o movimento que ele vai fazer. É a mesma coisa do gráfico. Pela movimentação gráfica, você já tem que saber o que o preço vai fazer. Eu vejo aqui na minha região aqui a maior colônia de pescadores que existe na costa brasileira. Às vezes eu vou ali no mar ali e olho, os pescadores estão todos parados lá, com o barco tracados, ninguém no mar. Eles olham as ondas e eles já sabem se o mar está para peixe, se o mar não está para peixe, pela temperatura da água, pela temperatura do clima aqui fora, pelas ondas, pela calmaria. Eles nem se arriscam a entrar no mar. Por quê? Porque pelo simples movimento climático do mar, eles já sabem qual é o resultado. Então, se um pescador, pelo movimento climático, ele já sabe o que pode acontecer na sua pescaria. Se um lutador, ele já sabe o que te espera com o oponente quando ele estuda os movimentos, por que graficamente, se você estuda os movimentos do gráfico, você não vai saber como agir? É claro que você vai saber como agir, mas para isso você tem que ter conhecimento. Você tem que estudar. Ao passo de que, como eu fiz aqui, ó, você abriu o gráfico, olhou o movimento, o seu cérebro processa isso tudo em milésimos de segundos e você define os seus riscos, como eu sempre falei para vocês, trade bem feito é aquele que a gente diminui os riscos e a gente consegue diminuir os riscos e fazer um trade perfeito. Então, entenda. Com a análise gráfica aplicada de forma correta, você diminui os riscos em quase 90% no trading. Fazendo a análise gráfica correta, você consegue diminuir 90% das falhas nos trades, nos erros nos trades. Só que é necessário conhecer e aplicar. Tá bom? Ó, e ele continua nesse movimento. Vocês viram que ele não saiu desse movimento que ele perdeu a força. Aí, o que vai acontecer com o gráfico agora? Eu já sei. É a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Ele fez esse range de forma vertical e rompeu. Agora ele está fazendo um range de forma lateral e ele vai romper. Ele pode romper para cima? Pode. Fazer um movimento 4? Pode. Como ele pode romper para baixo e fazer o mesmo movimento que ele fez aqui e continuar sua queda. Mas aí não adianta a gente palpitar ou adivinhar. A gente espera o mercado fazer o seu movimento e caminha com ele e segue com ele.
É o mercado que vai te mostrar o que ele quer fazer e não o que você acha que ele quer fazer. Então, com o conhecimento da análise gráfica, você diminui os seus riscos em 90% nas operações e opções binárias. Mas você tem que conhecer, tá bom? Vou ficando por aqui nessa aula. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Um forte abraço. Fui!